Nós vamos falar sobre a construção do vínculo familiar, gente. O relacionamento externo e interno das famílias. É muito importante a gente trazer esse tema até para vocês, papais, entenderem que a construção de vínculo é aquilo que vai fortalecer você e seu filho naquele momento que a gente tá passando por alguma dificuldade. Lembra do tema anterior? Que quando a gente falava sobre o meu filho não me escuta. Pois é, quando a gente tem um vínculo construído, esse filho, essa relação é de total construção. E isso acontece desde pequenininho. Eu sempre costumo dizer para os papais, principalmente pais que são muito autoritários e que têm dificuldade de lidar realmente com isso, o que para você vale? Vale para você que o seu filho se comporte bem aos seus olhos ou que ele se comporte bem quando você não está perto? E a maioria deles me olha e diz, quando eu não estou perto. Então, não critique tanto ele quando ele está ao seu olhar. Porque muitas vezes, perto dos pais, a criança às vezes demanda um pouquinho mais porque ela tá com saudade, porque ela quer que eles dêem atenção para ela. Diferente quando ela está perto de outro adulto. Quem nunca já passou por uma situação onde a mãe chega e a criança muda o comportamento? A criança começa a chorar, começa a espernear, brigar com o amiguinho. Isso é muito comum. Isso mostra que a criança está precisando vincular mais com essa mãe, que a criança está com saudade, que a criança precisa de um acalento, um chamego, um cheirinho, né? Então a gente precisa entender que a construção de vínculo é algo que é ao longo tempo, não é algo que eu construo do dia para a noite. Um outro ponto importante também é não obrigar a criança a dar beijos e abraços em pessoas que ela não conhece, em pessoas que ela não convive, porque o vínculo ele é formado através do convívio também. Não é só a questão do dar beijo, abraço no meu filho, não dar broncas, né? Muito pelo contrário, é eu construir isso no meu dia a dia, é eu mostrar para ele que ele é importante na minha vida, é eu estar presente diante de situações ao invés somente de brigar, né? É eu mostrar para ele um cuidado quando ele está doente. Uma vez tinha um pacientinho meu que ele falava, eu gosto tanto quando a minha mãe faz um café da manhã gostoso. Isso é um ato de amor, é um ato de construção de vínculo. E a gente acha que o ato de construir um vínculo é quando eu dou um presente caro, quando eu faço uma coisa mirabolante, e muito pelo contrário, né? É algo vai muito além disso. É mais a forma como você age do que a forma que você contribui financeiramente para a criança. Ô, Psicolari, me fala uma coisa. Quando as crianças já estão na escola, vão em festinha sozinho, tem babás que cuidam, é importante esse vínculo da mãe ou do pai de ter uma conversa com a criança, conversar como foi o dia a dia. Sim, é muito importante. E também é importante respeitar se a criança não quer falar, né? Então eu sempre costumo dizer para os pais que se eu tento forçar o meu filho a falar, eu não estou construindo vínculo. Eu estou construindo uma relação de vínculo. Então, assim, teu filho chegou da escola. E aí, filho, como que foi seu dia? O que você fez hoje? O papai vai te contar também como que foi meu dia. Eu trabalhei bastante, conheci muitas pessoas, né? Então, a gente vai construindo diante daquilo. Vamos supor que a criança tá chateada e você percebe que ela tá com aquele comportamento. Talvez que alguma coisa aconteceu e ele não quer falar. Tudo bem, filho, eu tô percebendo que você não tá muito bem hoje, mas eu gostaria que você soubesse que você pode contar comigo independente do que for. Essa fala já faz com que a criança perceba que ela tem com quem contar. E que talvez naquele momento ela não quer abrir. E isso a gente pode ir tentando ao longo do dia. Não é simplesmente, tá bom, não quer falar, então deixa aí, então vamos falar sobre isso, né? Não, você tem que falar porque eu sou sua mãe. Não, gente. A gente precisa respeitar o momento da criança. Não tem um momento que às vezes a gente tá chateado com alguma coisa e a gente não quer falar pra ninguém? Por que com a criança tem que ser diferente, né? Eu sempre costumo dizer, imagina se você adulto vem aqui no consultório e eu olho pra você e falo, pai, você tem que agir assim. Onde se viu você não agir assim? Qual é a sensação que eu vou trazer pra essa pessoa, né? Então isso é o mesmo com a criança. Então respeite o momento dela.
depois volte a perguntar, fala que ficou preocupado. Às vezes tem algum paciente meu que tem algum comportamento aqui que a gente percebe que ele deu uma descompensada. No atendimento seguinte, mesmo que passou uma semana, eu sento com ele e falo, nossa, você viu o que aconteceu aquele dia? Você se sentiu assim, assim, assado? Você quer falar sobre? Não, Larissa, não quero falar sobre. Aí eu falo, então tudo bem. E a única coisa que eu quero te dizer é que eu fiquei preocupada com você, que eu vi que você estava triste. Mas se você não quer falar, tá tudo bem. Então a gente precisa ter esse respeito. E isso, Rô, vai fazer com que a gente construa esse vínculo. E a cada construção, ele vai se fortalecendo, né? Ele vai se tornando grande. Eu vejo muitos os pais falar da seguinte questão que eu acho interessante a gente trazer. O pai tá velhinho, sabe? Já criou todos os filhos. Aí fala assim, nossa, mas meu filho nem me liga. Mas meu filho nem vem atrás de mim, nem me visita. Aí eu pergunto, como que foi a sua relação com ele quando ele era criança? Não, eu trabalhava demais, não tinha muito tempo, não tava ali presente. Então, qual vínculo você construiu? Né? Porque a gente tem a mania de cobrar dos filhos quando eles já estão grandes, mas o que eu construí com meu filho? Eu fui presente? Eu estava ali para ele? Eu dava carinho, eu dava amor, eu dava atenção? Ou era somente aquele pai que dava o dinheiro, que colocava comida na mesa? Né? Isso não constrói vínculo. Já tinha parado pra pensar nisso? Olha, não. Tem momentos assim que a gente até para pra pensar, mas colocar isso em prática no dia a dia é difícil, né? Porque às vezes a gente faz aquele exame nosso de consciência, né? Sim. Aí no outro dia já esqueceu tudo e volta a mãe, né? Claro. E as situações acontecendo. E até eu achei engraçado, Lari, que você tava falando essa questão, né? Da criança às vezes não querer falar na hora, né? Eu, como tenho 2 filhos, às vezes vou buscar eles na escola e eu sempre pergunto, né? Como é que foi e tal. E eu tenho mais novinho que sempre vai, eu tô mais cansadinho, né? E lá de vez em quando ele fala assim, eu não quero falar. Tô muito cansado. Aí você fica, né? A mãe já deu, tipo, né? Meu Deus! O que aconteceu, né? E tal. Aí o que eu faço? Eu começo a mais velha, né? E aí a mais velha vai contando e ele vem atrás e vai se soltando. Isso eu acho muito engraçado. Sim, porque ele tem um espelho. Né? Eu falo que o desenvolvimento do segundo filho é mais rápido do que o do primeiro. Porque ele tem uma outra criança a se espelhar. Por isso que na pandemia a gente falava muito sobre, nossa, o quanto isso vai ser um grande reflexo no desenvolvimento da criança. Porque tem muita criança que é filho único. E aí qual é a pessoa que ele tem de referência? Somente adulto, né? Então é muito fofinho mesmo. E a gente tem que cuidar também, né, Psica, essa relação de um filho com o outro, né? Porque eu, pelo menos, tenho amigas que às vezes falam assim, porque a irmãzinha chegou pra mim e falou assim, mamãe, com ela você não grita. Com ela você abraça mais. Comigo você grita. Comigo você me dá umas palmadas. Sim. Isso interfere também nesse relacionamento? Sim, porque tem a comparação, né? Eu estou me comparando com o outro. E, às vezes, um filho te demanda mais do que o outro, né? Tem, às vezes, aquela criança que é um pouco mais difícil e o outro já é mais calmo por questão de personalidade. Então, eu sempre costumo dizer que a gente não pode agir no momento de educar igual, porque cada criança vai ter que ter a sua educação de um jeito. Mas a gente pode propor, nessa questão, momentos em família. Talvez essa criança que faz essa comparação não tá tendo tantos momentos em família, como fazer um joguinho. Sabe aqueles jogos de tabuleiro que a gente compra em mercado, em lojinhas, ou até mesmo em sites, né? Onde você tem aquele momento que tá sentando todo mundo junto, brincando todo mundo junto, né? E aí eu também buscaria fazer o vínculo entre irmãos, para que não tenha essa comparação, sabe? Quando eu me sinto vinculada ao meu irmão, por que eu vou ficar me comparando que minha mãe ama mais ele do que eu? Não é mesmo? Então a gente precisa também buscar esse vínculo. O que a gente faz? Os irmãos estão brincando, a gente separa. Não, brigou? Vamos fazer um joguinho entre vocês dois? Vamos fazer um momento entre vocês dois? Principalmente se eles têm diferença de idade. A gente tem a tendência a falar, não, ele é muito grande, ele é muito pequeno. E não, tem que ter esses momentos. E esses momentos vai fazendo o quê? Vincular com a família total. Não sei se você já viu adulto que quando cresce não conversa mais com o irmão, com o irmão, e aí os pais morrem, e aí acaba de vez a relação, né? Isso é o quê? Não teve construção de vínculo.
fortíssimo. Não teve. Às vezes tem comparação dentro de casa, dos pais às vezes falam assim, ah, você tem que ser igual o fulano, olha lá, o fulano fez tal coisa. Isso também faz com que, ao invés de eles vincular, eles distanciam. E me diga uma coisa. Sim. Na internet a gente vê de tudo, né? Claro. Aquelas camisetas grandona, você já viu? Que escreve assim, camiseta do castigo, briguei com meu irmão, e daí põe as duas crianças com a mesma camiseta. Ai, já vi. Isso resolve? Não, gente, pelo amor de Deus, que exposição é essa? Não resolve. É melhor que você converse com eles, que vocês proponham aí novamente momentos entre eles, do que colocar uma camiseta. Eu já vi também gente que vai lá e manda os dois ficar abraçados durante tanto tempo, até um pedir perdão pro outro. Ô, gente, que perdão forçado, né? Não, deixa a criança refletir sobre o que ela fez. Depois propõe que os dois conversem, de dizer, fala pro teu irmão que você não gostou desse comportamento, que você ficou chateado, né? Porque eu acho que às vezes a gente, como adultos, interfere muito na relação entre eles. E às vezes tem coisas que a gente precisa interferir quando a gente escuta a criança chorando, quando você percebe que a criança se machucou. Mas se as crianças estão só discutindo alguma situação ou outra, deixa elas se resolverem. Elas, assim como elas conseguiram começar uma discussão, elas vão conseguir terminar, né? Então a gente precisa às vezes deixar com que eles vão se desenvolvendo aí sozinhos. Ai, nossa, muito legal isso, hein? Gostei dessas dicas. Fica aí pra vocês, essa dica pra vocês fazerem em casa, né, Rô? É isso aí, voltaremos logo mais também com mais episódios. Isso aí, obrigada, gente, até mais.